Boa noite. É uma alegria grande estar com vocês aqui na Gurilândia, uma igreja que está no meu coração. Fazia um tempo que eu não vim aqui, mas é muito bom estar aqui uma noite com vocês a convite do Robson. Agradeço, Robson, por essa oportunidade. É sempre bom ter a oportunidade de estar pregando, né? Porque quando a gente prega, é uma oportunidade que a gente tem para poder parar, refletir, reler histórias bíblicas que às vezes a gente não tinha se atentado para alguns detalhes. E essa é a oportunidade que a gente tem de parar, pensar, dedicar esses momentos a sós com Deus. E a gente está num mundo tão corrido, onde tem tanta informação, tanta coisa, e quando a gente para refletir, ter esses momentos, isso fortalece a nossa fé. E no mundo que a gente vive, parece que a gente sempre tem que ter opinião sobre tudo. As pessoas querem que você sempre esteja opinando, sempre esteja inteirado nos últimos assuntos, né? Só que quando a Bíblia, a gente para ler a Bíblia, a gente se aquieta, acalma o nosso coração, a gente pode ter esses momentos falando com o nosso Deus, não é mesmo? E nessa noite, nós vamos estar abordando uma história muito conhecida. Nós vamos estar abordando uma parábola, a parábola da ovelha perdida. E o título é De Volta para Casa. O nosso texto-chave, ele está lá em Lucas 15, 1 a 7. Daqui a pouco a gente vai estar lendo. Se você quiser, pode deixar sua Bíblia aberta por enquanto. E é interessante que, assim, por mais que essa seja uma parábola muito conhecida por todos nós aqui, mas quando a gente vai reler a passagem, a gente percebe uma série de elementos que às vezes podem encontrar uma familiaridade com a gente. E quando eu estava relendo a história da parábola da ovelha perdida, alguns elementos ali na história se conectaram com coisas que eu já vivi, coisas que eu já tive conexão, que eu já tive alguma forma de relação, e a gente vai relembrando memórias do nosso passado, de coisas que a gente passou. E é assim que Jesus ele anunciava suas mensagens, é assim que ele ensinava as pessoas. Jesus usava elementos comuns para discutir o que é celestial. Ele discutia o que é celestial através do cotidiano. Elementos cotidianos, coisas simples. Ele não estava preocupado em trazer uma mensagem rebuscada, uma mensagem para a intelectualidade da época. Pelo contrário, Jesus, com simplicidade, trazia uma mensagem profunda. E falava, tocava no coração daquelas pessoas. E essa é a mensagem que Jesus trouxe aqui no contexto da parábola da ovelha perdida. Uma mensagem que dialogava com o cotidiano das pessoas que estavam ouvindo. Tem uma frase de um teólogo batista que eu gosto bastante, que ele fala o seguinte: pregar não é sobre o que falar, pregar é com quem falar. E eu acho legal isso quando a gente traz essa perspectiva de Jesus, porque Jesus ele tinha muito claro isso na mente dele. Jesus ele se preocupava com o público que ele estava falando. E para cada público que ele estava falando, ele tinha uma abordagem diferente. Quando ele estava discutindo com os fariseus, ele trazia uma abordagem. Quando ele estava falando com as multidões, ele trazia uma outra abordagem. Para cada público que ele estava, ele sabia como ele iria dialogar com aquelas pessoas, como ele traria a mensagem da maneira mais clara possível, né? E assim, Jesus fez aqui nesse contexto também da parábola da ovelha perdida. Jesus ele pega o contexto ali agropastoril da sua época e ele traz uma mensagem trazendo os princípios do reino de Deus. E a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade que, por muitos momentos, ela está tão automatizada que a gente, às vezes, acaba até perdendo a relação com algumas coisas simples para aquele contexto, mas que para a gente não é. Hoje em dia tem muita gente que não tem mais esse contato tão grande com a natureza, às vezes não tem mais um contato tão grande até com animais. Tem gente que já compra tudo pronto, tudo processado, tudo enlatado e perde essa conexão com coisas simples da vida, coisas simples do cotidiano, né? Tem criança que nunca viu uma vaca na vida. Tem criança que nunca viu uma ovelha. A gente vai discutir aqui a parábola da ovelha, mas tem criança que nunca viu na sua frente uma ovelha, né? Esse é o contexto urbano que a gente vive hoje em dia. Um contexto onde as pessoas elas vão perdendo gradualmente a conexão com coisas simples, com a natureza, com os presentes que Deus ele deixou para a gente. Só que esse não era o contexto da Palestina do primeiro século. Jesus, quando ele traz a parábola,
as pessoas que ouviram a parábola, elas tinham clareza daquilo que Jesus estava falando. Era algo comum, fazia parte do cotidiano. E eu convido que você abra sua Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 15, nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 7. É bem curtinho, 7 versos só. Lucas, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 7. Eles nos diz o seguinte, o texto. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus aqui, quando ele traz para a gente o contexto da parábola da ovelha perdida, como eu falei, ele cita um contexto muito conhecido para as pessoas na época. Os pastores de ovelhas, eles faziam parte do cotidiano ali da Palestina do primeiro século. E o pastor de ovelha, ele tinha algumas características que a gente vê, de certa maneira, presentes no texto. Por exemplo, o pastor de ovelha, ele conhecia muito bem quem eram as suas ovelhas. O pastor, ele conhecia bem. Os rebanhos, tinha alguns pastores que tinham rebanhos menores, mas tinha pastores que tinham grandes rebanhos, de até 100 ovelhas. Curiosamente, assim como a nossa passagem, que cita 100 ovelhas aqui. Tinha pastores que literalmente tinham 100 ovelhas. E por mais que o pastor ele tivesse muitas ovelhas no rebanho, mas ele conhecia bem quem eram as ovelhas. Ele desenvolvia uma relação cotidiana com as suas ovelhas. E alguns pastores chegavam ao ponto de até dar nomes para algumas ovelhas que ele gostava mais, né? Os pastores, eles faziam isso. E o pastor, diferente de hoje em dia, quando os pastores modernos, eles apacentam as ovelhas como? Por trás, com auxílio de cachorros, assim que acontece hoje em dia. Naquela época, isso não acontecia. O pastor ia pela frente, chamando as ovelhas. As ovelhas, elas reconheciam a voz do seu pastor. A ovelha, quando ela ouvia o pastor chamando, ela sabia que era o seu pastor e ela atendia o chamado do pastor. O pastor conduzia pela frente. E naquela realidade ali, de uma região árida, onde eles estavam, o pastor ele fazia questão de procurar, de localizar locais onde as ovelhas pudessem encontrar refúgio, aonde elas pudessem se abrigar, aonde elas pudessem encontrar água para beber, aonde o pasto fosse melhor, um local seguro, livre de predadores. O pastor ele se preocupava em conhecer aquela região geográfica onde ele estava, para que as ovelhas pudessem ter o maior conforto possível dentro da realidade delas. Isso exigia experiência e conhecimento do terreno. E o pastor fazia questão de proteger as suas ovelhas de lobos, de chacais, leões, né? Dos animais, os predadores ali da região. E assim como na parábola, o pastor também, caso a sua ovelha se perdesse, ele procuraria ela. O pastor ele teria esse cuidado de procurar a ovelha. E por mais que, normalmente, quando uma ovelha se perdia, seria improvável que ela voltasse, porque ela poderia cair num penhasco, ela poderia se machucar gravemente. Geralmente, quando a ovelha se perdia, ela não voltaria. Mas, ainda assim, o pastor ele procurava resgatá-la, e em alguns casos ele conseguia, de fato, trazer a ovelha de volta. Quando a gente, às vezes, até vai contar história para as crianças e vê um desenho, a gente vê até aquela imagem clássica do pastor com aquele cajadinho, né? E o pastor, de fato, ele tinha um cajado o quê? Para resgatar a ovelha. Se ela caísse, ele puxava a ovelha com o seu cajado. Qual essa imagem clássica que a gente vê? O pastor ele tinha todo esse cuidado com a sua ovelha. E se a ovelha se ferisse, ele
poderia até levar nos seus ombros. E essa é uma das imagens ali que a parábola usa. Esse pastor que resgata e coloca nos seus ombros. E essa era uma realidade literal. O pastor, de fato, se a ovelha estivesse ferida, ele poderia colocar nos seus ombros para resgatar. E Jesus aqui, quando ele conta essa parábola para a gente, ele fala o quê? Que por mais que aquele pastor tivesse 99 ovelhas, mas ele traz o contexto onde uma das ovelhas se perde. Uma das ovelhas se perde, o pastor faz o quê? Ele decide procurar aquela ovelha. Tal qual um pastor literal, o pastor da parábola ele também toma essa atitude de buscar uma ovelha, buscar aquela ovelha perdida. E o que será que faz com que a ovelha se perca? E essa é uma das perguntas que eu trago aqui para a gente essa noite. A parábola, ela não fala a razão pela qual a ovelha se perdeu. A parábola simplesmente fala que a ovelha se perdeu, mas não especifica para a gente o que levou aquela ovelha a se perder. Mas hoje em dia, na nossa realidade, quando as pessoas elas decidem sair do nosso meio, sair do nosso convívio, quando a ovelha ela opta por sair do aprisco, qual será que é a motivação que ela tem? E muitas podem ser as motivações, e isso a gente tem que refletir sobre isso. Hoje em dia a gente vive uma realidade, a gente tem um movimento, por exemplo, de pessoas igrejadas. É um movimento que ele cresce, que ele tem crescido. Pessoas que não abandonaram sua fé. Pessoas que não deixaram de crer em Jesus. Pessoas que não abandonaram o cristianismo. Mas elas decidiram abandonar outras pessoas que professavam a mesma fé, mas as feriram. Pessoas que se decepcionaram com o ambiente da igreja. Pessoas que tiveram relações ruins no ambiente da fé. Pessoas que talvez tenham ouvido a promessa de que, estando naquele ambiente religioso, estando naquela igreja, ela encontraria um local seguro. Ela estaria protegida no aprisco, mas ela se feriu no aprisco. E aquela ferida foi tão grande que talvez ela preferiu não estar mais naquele lugar. Sair do aprisco, na esperança de que, saindo daquele lugar, ela não iria mais se ferir. Só que esse é um caminho perigoso. É um caminho perigoso. E por mais que seja um caminho bem intencionado, mas quando nós fugimos do aprisco, isso não é certeza nenhuma, isso não é garantia nenhuma de que nós não vamos nos ferir mais. A ovelha, quando ela foge, ela se feriu aqui na parábola, ela se fere. E hoje em dia também, quando as ovelhas elas optam por abandonar o aprisco, é muito provável que essa ovelha ela volte a se ferir, que ela se machuque novamente. Por mais que ela fuja desse ambiente de violência, ela pode encontrar novamente um ambiente de violência fora do aprisco também. E nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. O que mais que pode levar uma ovelha a se perder? Às vezes a ovelha ela se perde buscando um caminho, achando que aquele outro caminho fora do aprisco vai trazer mais felicidade para ela. Talvez ela vislumbre alcançar algo mais, alcançar um bem material, alcançar um prestígio, alcançar renome fora do aprisco, porque dentro do aprisco ela vai ter que seguir um caminho de algumas renúncias. E talvez a ovelha ela não queira fazer isso, e talvez ela saia para que ela possa conquistar mais, ter mais fora do aprisco. E esse também é outro caminho perigoso. Porque por mais que dentro do aprisco o pastor esteja conosco, o pastor em nenhum momento ele promete que tudo vai ser maravilhoso, que nunca vai haver uma doença, nunca vai haver uma tempestade, nunca vai acontecer nada de ruim. Não. A diferença é que o pastor está junto conosco nesses momentos. Essa que é a diferença. E às vezes quando a ovelha ela sai do aprisco e ela busca conquistar mais, ter mais, ela pode até conseguir. Ela pode até conseguir, afinal, a própria Bíblia nos fala o quê? Que o sol nasce e a chuva se cai, tanto para ímpios quanto para injustos. Ou seja, a ovelha ela pode até conquistar aquilo que ela queria. Só que isso é um caminho passageiro. Continua sendo um caminho passageiro. E o caminho do pastor, o pastor, esse convite que ele faz para que a ovelha esteja no aprisco, é um caminho que conduz à eternidade. A ovelha ela não vai desfrutar de algo passageiro, mas ela vai estar pela eternidade junto com o pastor.
E esse é o convite que o pastor faz para a ovelha. E a pergunta que fica para nós é, em um mundo de milhões, quem sou eu? Aqui na parábola, o pastor ele se preocupou com não somente o rebanho todo, mas ele se preocupou naquele momento com aquela única ovelha que foge do aprisco. Aquela única ovelha. E hoje em dia, a gente vive muitas vezes uma perspectiva individualista das pessoas. E a parábola, ela faz para a gente uma diferenciação entre duas perspectivas de vida. Uma perspectiva individualista, uma perspectiva quantitativa. Essas duas perspectivas, uma perspectiva individualista e uma perspectiva quantitativa. E às vezes a gente opta por ter uma perspectiva individualista. A gente individualiza uma perspectiva quantitativa. A gente acha que pessoas são números. A gente acha que pessoas elas podem ser colocadas dentro de gráficos para que a gente possa medir quem é mais, quem é menos, quem está em cima, enfim, né? E às vezes a gente acaba herdando isso às vezes até de um ambiente corporativo, né? A gente às vezes herda isso de um ambiente corporativo. E a gente trata pessoas como se elas fossem números. A gente coloca metas nas pessoas, a gente acha que as pessoas elas sempre têm que estar produzindo mais. A gente tem que produzir. E a gente às vezes acaba incorporando isso para dentro da igreja. A gente tem que produzir mais, a gente tem que alcançar metas, a gente tem que fazer acontecer, a gente tem que vestir a camisa. E a gente traz essa perspectiva para dentro da igreja. E quando as pessoas elas não alcançam a expectativa que nós projetamos sobre elas, essas pessoas elas se decepcionam. E às vezes a gente negligencia, rejeita as pessoas, porque elas não alcançaram as expectativas que nós projetamos nelas. Transformamos pessoas em números. Mas aqui na parábola, a parábola nos traz uma perspectiva individualizada. A ovelha, ela importa. Aquela única ovelha que foge do aprisco, ela tem tanto valor quanto as outras 99 ovelhas que ficaram no aprisco. Aquela ovelha ela tem valor, ela tem importância. O pastor vê valor naquela ovelha. E Jesus nos traz a seguinte mensagem aqui. Quando Jesus ele se preocupa com cada um de nós, ele resgata a nossa identidade. E será que hoje nós temos tido certeza de quem nós servimos, qual é a nossa identidade? Será que temos nos lembrado do valor que nós temos? Às vezes a gente acaba esquecendo o valor que a gente tem. Quantas vezes alguma coisa acontece na nossa vida, alguém fala para você que o que você fez não é o suficiente, não foi o bastante, que você não é bastante. Mas Jesus, ele nos fala o contrário, ele fala, você tem valor. Eu amo você. Eu quero ter você perto de mim. Ele resgata a nossa identidade. Ele nos lembra que somos filhos dele, somos filhos amados. E por mais que o mundo nos diga o contrário, ele nos lembra que somos seus filhos amados. Ele nos lembra que por muitas vezes somos ovelhas. Ovelhas que podem se perder por aí, pelo mundo. Mas ainda que possamos nos perder no mundo, fugindo do aprisco, ele está disposto a nos resgatar e nos trazer de volta. Nos lembrando que somos sujeitos únicos. Você é único, eu sou único. E nós temos muito valor para Jesus Cristo. E Jesus, ele confronta essa lógica. Afinal, 99 é um número ótimo. Mas Jesus, ele faz questão de se preocupar com aquele um. Jesus, ele vê valor em nós. E eu sei que eu sou filho de Deus, e eu fui criado à sua imagem e semelhança. Ele nos lembra isso, somos criados à sua imagem e semelhança. Portanto, sabemos que nós temos valor. A parábola da ovelha perdida, ela resgata a nossa identidade, ela resgata o nosso valor. E é interessante que quando o pastor ele resgata a ovelha, Jesus ele faz questão de falar para a gente que quando o pastor ele resgata essa ovelha, ele se alegra, quanto mais então, quando a ovelha ela é resgatada o quê? Para o céu se alegra. O céu se alegra quando uma alma retorna de volta para o aprisco. O texto faz questão de descrever a reação que o céu tem.
A parábola da ovelha perdida ela se conecta com outras duas parábolas. A parábola da dracma perdida e ela também se conecta com a parábola do filho pródigo. E as três parábolas, elas são muito semelhantes, porque elas trazem uma mesma mensagem, de certa maneira, mas contadas de três maneiras diferentes, com três enfoques diferentes. Mas ambas as três parábolas, elas relatam algo que se perdeu, mas foi encontrado, foi resgatado. E nas três parábolas, a reação é o quê? Alegria. Festa. O céu se alegra quando o que foi perdido é resgatado. E aqui na parábola da ovelha perdida, Jesus ele faz questão de dizer a reação que o céu teve. Festa, alegria, porque a ovelha ela voltou ao lar. E será que hoje, enquanto igreja, nós temos nos alegrado quando as ovelhas estão voltando ao aprisco? Ou será que o meu coração ele tem se ressentido quando eu vejo que a ovelha voltou? Talvez seja uma ovelha que eu acho que era melhor ela ficar fora do aprisco. E é curioso que a gente fala tanto de graça, às vezes, no nosso ambiente religioso, e a graça ela é reconfortante, principalmente quando é para quem? Para mim. Quando é para mim é muito gostoso, é uma bênção, é uma alegria eu saber que Jesus está derramando a graça sobre mim. Só que a graça ela traz essa dualidade e esse desafio para as nossas vidas. Porque é bom saber que a graça é para mim. Só que nem sempre é bom saber que a graça é para o outro também. E esse é o nosso desafio. A graça ela não é só para mim, ela é graça para o outro também. E às vezes eu posso achar que é melhor que aquela pessoa não receba aquela graça. Aquela pessoa ali, não, é a ovelha negra, é a ovelha negra do rebanho. É melhor ela não voltar. Mas e se voltar? Qual vai ser a minha reação? Será que eu vou ter essa reação que Jesus descreveu? Festa, alegria? Ou será que o meu coração ele vai se ressentir? Será que eu vou nutrir uma amargura por aquela ovelha que eu julgava melhor ela não voltar ao aprisco? Qual será que tem sido hoje a nossa reação enquanto igreja? Quando as ovelhas elas retornam para o aprisco? Eu tenho ficado feliz? Ou eu tenho me amargurado, eu tenho me ressentido? E é legal a gente lembrar que a parábola da ovelha perdida, o foco dela não está no fato da ovelha ter saído. O foco está na ação do pastor. O pastor, ele vai atrás da ovelha. O pastor ele não espera a ovelha voltar, ele vai atrás. É ele quem vai atrás da ovelha. E hoje, será que eu estou disposto, da mesma maneira que aquele pastor, eu também ir atrás das ovelhas? A parábola ela traz para a gente essa tensão. Por quê? Ora, eu sou ovelha. Ora, eu acabo me afastando do aprisco. Eu acabo, em vários momentos, negligenciando o pastor. E eu procuro seguir por caminhos que acabam me levando a se perder. Mas ainda assim, o pastor ele faz um convite para que eu também pastoreie. E a gente vive nessa tensão entre ora eu sou uma ovelha e ora eu também sou pastor. Somos ovelhas e pastores. As duas facetas andando juntas. Ora eu posso negligenciar e me perder. Mas ainda assim, o convite permanece para que eu também pastoreie. Para que eu também pastoreie. Lembram quando Jesus ele teve um encontro com Pedro? Um encontro numa segunda fogueira e ele restaura o ministério de Pedro, pergunta se ele amava. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Então faz o quê? Pastoreia as minhas ovelhas. Aquele mesmo chamado que Jesus faz para Pedro é o chamado que permanece para mim hoje. É o chamado que nós vimos aqui na parábola. Pastorear as ovelhas. Jesus está disposto a pastorear as ovelhas, mas ele também me convida a contribuir com ele nessa obra de pastorear as ovelhas. E se amamos a Jesus, devemos, assim como Pedro, aceitar esse chamado de pastorear as ovelhas. E será que estamos dispostos a, de fato, pastorear as ovelhas? Se quisermos, de fato, pastorear as ovelhas, precisamos sair dos muros da igreja, sair da zona de conforto, ir além, ousar, querer mais. E a nossa dificuldade é justamente essa zona de conforto. Às vezes a gente está tão confortável nos bancos acolchoados da igreja, com o nosso ar-condicionado, naquele calorzinho gostoso, com as músicas maravilhosas. A gente às vezes está tão confortável.
Mas as ovelhas, elas não estão aqui dentro. A ovelha, quando ela se perde, ela sabia que ela estava perdida. Mas ela sabia o caminho de volta? Não. Na parábola, a ovelha não sabia o caminho de volta. Por isso que o pastor vai atrás dela. O pastor não ficou esperando a ovelha voltar, ele foi atrás. E às vezes a gente fica esperando a ovelha voltar. A gente fica nessa. A ovelha de uma hora volta. Mas e se a ovelha não souber o caminho? Eu, enquanto pastor, tenho que ir atrás da ovelha. Eu tenho que aceitar esse chamado a pastorear. E será que hoje nós temos aceitado esse chamado a pastorear? Não é um chamado fácil. É um desafio que Jesus nos propõe. Mas se nós amamos a Jesus, somos seus discípulos verdadeiros, nós devemos aceitar esse chamado. Um chamado a pastorear as ovelhas. E que hoje nós possamos nos lembrar que por mais que em algum momento tenhamos nos afastado, por mais que hoje talvez o meu coração possa encontrar alguma distância do pastor, ainda assim o pastor hoje, ele quer trazer a ovelha de volta para casa. Ele quer trazer a ovelha de volta para o aprisco. E o que será que está impedindo você de voltar? Por que às vezes a gente está relutando tanto em voltar para o aprisco, se o pastor ele promete que ele vai nos trazer de volta? Se o pastor quer nos trazer de volta, não há motivo para relutância. Não há motivo para medo. Que possamos aceitar esse chamado. Que possamos nos alegrar quando as ovelhas elas retornarem ao aprisco. Que possamos nos fazer como o céu, nos alegrar, festejar, viver, desfrutar dessa graça que Jesus ele derrama na nossa vida. E que possamos aceitar esse chamado de pastorear as ovelhas. Pastorear as ovelhas. Por mais que seja desafiador. Meu lugar no mundo é nos ombros do pastor, de volta para casa, onde eu realmente pertenço. Que nós possamos nos lembrar nessa noite. Qual é o nosso lugar? O nosso lugar é no aprisco, juntamente com Jesus. Nesse momento nós vamos ter uma mensagem musical. Enquanto a Paloma canta, que nós possamos entregar nossas vidas na mão do nosso Pai. Cremos em um pastor que prometeu nos resgatar. E se o pastor já prometeu que ele vai nos resgatar, não há motivo para dúvidas. O nosso pastor é um Deus de promessas verdadeiras. O nosso pastor, ele faz uma aliança conosco. E que nessa noite possamos aceitar essa aliança que ele faz conosco. Entregue sua vida nas mãos de Deus.
Vamos colocar de pé? Senhor nosso Pai amado, agradecemos porque nessa noite estamos aqui como ovelhas que em vários momentos na vida talvez tenham deixado o aprisco. Quantas vezes, Senhor, através dos pensamentos, através das atitudes, acabamos te rejeitando, acabamos nos afastando de Ti. Mas agradecemos porque, ainda que possamos ter nos afastado em algum momento, o Senhor, como pastor, jamais desistiu de nós. O Senhor foi ao nosso encontro, o Senhor ainda está disposto a ir ao nosso encontro. Se hoje há alguma ovelha aqui, Senhor, que precisa retornar para o aprisco, que o Senhor possa estar falando ao seu coração. E que possamos, Senhor, aceitar também esse chamado de sermos pastores. Por mais que possamos ser ovelhas, mas nós temos um chamado especial, um chamado a pastorear, pois nós te amamos e se te amamos devemos pastorear as suas ovelhas. Que possamos, Senhor, ter a coragem, ter a ousadia de ir além dos muros da igreja, para que possamos alcançar as ovelhas que estão aí fora. Que possamos, Senhor, cada dia mais sermos transformados por quem Tu és, pelo Seu amor, pela Sua graça, e que possamos, Senhor, através dessa graça, nos alegrar quando as ovelhas retornarem ao aprisco. É isso que pedimos e agradecemos, Senhor, não por merecimento algum em nós, mas pelo Seu sangue derramado na cruz. Em nome de Jesus, amém.